Bom dia, senhoras e senhores. Hoje eu provavelmente vou estar aqui no meu canal secundário pra... Eu tô pensando em trazer uns vídeos tipo de long play, react pra esse canal aqui secundário. Ahn, E hoje eu vou reagir aqui o vídeo... Como é que é o nome desse cara? É o Gabiru Asilado. É um canal pequeno, relativamente pequeno, né? FNAF desvendado após 10 anos. E eu tô curioso pra ver esse vídeo. Vou botar aqui em HD. E bora lá, eu tô curioso. Eu genuinamente não sei sobre o que é esse vídeo. Se passaram 10 anos desde o lançamento do primeiro Five Nights at Freddy's, e sua história ainda esconde muitos segredos. Mas será que depois de todo esse tempo, é possível solucionar os mistérios do jogo? Não. Desculpa, desculpa acabar com a esperança de todo mundo, mas não, não é possível não. Scott Calton, criador, disse numa entrevista que desde o começo sabia que o jogo seria apenas uma parte de uma história maior. E isso significa que alguns pontos da narrativa foram deixados vagos para serem abordados nos próximos jogos. Mas agora temos informações o suficiente para montar as peças do quebra-cabeça, ou ao menos tentar. É, Até tentar. porque quando uma pergunta é respondida, outras tomam lugar. Ok, o enredo. Primeiramente, vamos começar com o enredo básico. Você é um vigia noturno da Freddy Fazbear's Pizza, uma pizzaria que usa Ou saudades quando era só tipo, ah não, é um guarda numa pizzaria. Agora a gente tem um monte de teoria para tudo. Absolutamente tudo em FNAF 1, tá ligado? animatrônicos como atrações, mas acontece que Uhum. durante seu turno, esses mascotes ganham vida e te caçam com um ímpeto assassino. Os animatrônicos são Freddy Fazbear, Bonnie, É os Chica clássicos aí. e Foxy. Mas além deles, existe outra Cara, é muito ameaça. aleatório, mas eu nunca entendi porque os outros animatrônicos não têm sobrenome. Tipo, Freddy Fazbear. Por que os outros não é tipo Bonnie Bonson, tá ligado? Por que os outros têm sobrenome? Eu nunca entendi isso, mas enfim. Dentro da pizzaria. Um traje vazio que aparece no seu escritório, mesmo com as duas portas fechadas, e pode te matar com um simples contato visual enquanto ressoam risadas de uma criança. Seu nome nunca é citado no jogo, mas ele é chamado nos arquivos de Urso Amarelo. Entretanto, ele acabou recebendo o nome que a comunidade o deu: Golden Freddy. No começo das noites, você Cara, recebe o Golden telefonemas. Freddy no FNAF 1, ele era aterrorizante, tá? Porque, tipo, pensa que o pessoal não tinha muita noção de que existia o Golden Freddy. Então, tipo, não era tipo, ah, tu não ia ver uma gameplay qualquer e ia estar o Golden Freddy. Tu não esperava que ia ter um bicho dourado no meio do bagulho. E o bicho aparecia ali do nada e ficava ali parado na hora. Mano, era aterrorizante, tá ligado? É simplesmente o FNAF 1, na época que ele foi lançado, por isso que eu acho que até hoje ele é o melhor FNAF. Não porque se ele fosse lançado hoje em dia, ele iria ser tão bom quanto os FNAF de hoje em dia. É que eu acho que na época que ele foi lançado, ele foi perfeito, entende? Eu acho que ele ganhou muito pela época que ele foi lançado. Temas do vigia anterior. Na verdade, são mensagens pré-gravadas de quando ele trabalhou nesse mesmo escritório antes de você. Pobre Ralph No aí. livro The É Week Ralph, né, o Before, nome dele. que se passa na semana anterior ao jogo, Ele você falou o nome The Week Before. Pra, pra quem não sabe, aí tem um cara chamado TGM aí, que é um grande fã desse livro. Tipo, é muito fã desse livro. descobrimos que seu nome é Ralph, um funcionário de É, longa Ralph data da mesmo. Fazbear Entertainment que voluntariamente ajudava os Ô, eu novatos. confesso que eu sou um dos fãs chatos que ficou meio triste que ele não se chama Scott. Você era meio Exatamente o que idiota, né, se chamar afasta você. Scott. No livro é revelado que ele tinha uma filha de 11 anos e pretendia largar o trabalho para ficar mais próximo dela. Caralho. Mas na sua Ô, eu última não tinha semana, ideia, eu nunca vi nada sobre The Week Before. Tipo, eu sabia que era só o Funny Guy, ô, que era o protagonista do livro. Eu sabia que o Bonnie foi decapitado no livro, alguma coisa assim. Porque o TGM me falou, ele falou tipo, ah, não sei em qual página o Ralph senta o Bonnie na porrada, alguma coisa assim que acontece. a companhia o designou para o turno da noite, e o que seria sua última semana de trabalho se tornou a última semana de sua vida. Caralho. Ele é cercado por todos os animatrônicos durante sua gravação e podemos ouvir seus últimos momentos na quarta noite. Oh, hello. Hey, wow, day 4.
you could do it. Hey, listen, I may not be around to send you a message tomorrow. It's been a bad night here. Nossa, velho. Esse áudio ele é muito agonizante, velho. My messages for you. When I did, hey, do me a favor. Maybe sometime you could check inside those suits in the back room. I'm gonna try to hold out until someone checks. Maybe it won't be so bad. Nossa, talvez não seja tão ruim. Caralho! Seja todas aquelas cabeças. Mano, e é bizarro tu para pensar que ele provavelmente tá falando. Eu não sei, mas eu acho que ele provavelmente tá falando isso por causa que ele acredita que ele vai ser posto em um desses trajes, tá ligado? Isso é meio aterrorizante, tipo, pra que pelo menos alguém encontre o cadáver dele, cara. É bem assustador isso para pensar, cara. I always wondered what was in all those empty heads back there. You know. Oh no. É que mataria o Golden Fred, né? Eu lembro que todos os canais estavam isso na época. Telefonemas. O motivo dos animatrônicos atacarem é inicialmente explicado nas chamadas telefônicas. De acordo com ele, os robôs são colocados para andar de noite. É, esse motivo aí é meio. Eu não sei até que ponto esse motivo é verdade, tá? Eu não sei se. Na minha cabeça, isso daí era tipo uma desculpa do Funny Guy. Tipo, pra tentar ajudar o segurança, só que se ele falasse que os robôs são possuídos por crianças, o segurança não ia acreditar, tá ligado? Então acho que eu achava que era só uma desculpa, não sei. É que não é totalmente impossível realmente isso ser verdade, porque meio que os animatronics, quando eles ganham vida pelas almas, eles seguem a programação, entende? Eles meio que seguem a programação deles. Isso é meio estranho, assim. Quer dizer, o que que não é estranho em FNAF, né? Que os motores não pifem se ficarem muito tempo parados. E por conta disso, eles perambulam no estabelecimento apenas quando o local está fechado. E quando veem você, não te reconhecem como pessoa, mas sim como um endoesqueleto sem fantasia, e tentam te colocar dentro de um traje. O problema é que essas fantasias não estão realmente vazias. Nelas tem todo tipo de Essa cena, mano, na moral. Assim, ó, eu tento não ser hater do filme de FNAF, mas porra, essa cena é muito ridícula, cara. Porra, que fantasia que tem um monte de serra, um monte de bagulho assim. Caralho, velho. molas e dispositivos Olha animatrônicos isso, cara, um monte de... esmagariam lá Isso é dentro. muito cômico, Note que cara. na tela de Game Over, os Ô, olhos de nosso personagem saltaram. pra tu ver, né, a diferença do filme de FNAF pro próprio FNAF 1, que é meio que onde o filme se passa. Olha como é que é muito mais assustador o FNAF 1. O filme de FNAF botando um monte de serra, mano. Aquilo é muito ridículo, cara. Mas, ô, essa tela aí é geralmente assustadora, tá? If they happen to see you after hours, probably won't recognize you as a person. They'll most likely see you as a metal endoskeleton without its costume on. Now, since that's against the rules here at Freddy Fazbear's Pizza, they'll probably try to forcefully stuff you inside a Freddy Fazbear suit. Now, that wouldn't be so bad if the suits themselves weren't filled with cross beams, wires, and animatronic devices, especially around the facial area. So you can imagine how having your head forcefully pressed inside one of those could cause a bit of discomfort. Que é um pouco de desconforto. Houve uma época em que esses robôs andavam durante o dia também, mas um deles mordeu alguém e arrancou um pedaço do cérebro. Ah, Mas a vítima sobreviveu. isso daí que eles falam é em FNAF 2, né? Se eu não me engano. Porque eles falam, antes da mordida de 87, que foi em FNAF 2, tipo, eu não sei. Vá que não seja, que FNAF mudou tanto desde a época que eu abandonei as teorias, que talvez não seja, mas até onde eu saiba, aconteceu em FNAF 2. E eles falam que antes da mordida eles andavam, então provavelmente eram os animatronics de FNAF 2, isso é meio curioso. Ou os animatronics, tipo, lá da época, tipo, perto de 83, tá ligado? Depois disso, os robôs foram proibidos de andar de dia, e esse foi um incidente conhecido como a mordida de 87. Nossa. Mas permanece uma questão: quem deu a mordida de 87? Até hoje o culpado nunca foi revelado. Exatamente. Mano, nossa, velho, eu odeio o FNAF por causa disso, velho. Porque há uns meses não, vai, eu acho que há uns anos, é que eu não sei o quanto que
o quando que a teoria do Fox ter dado a mordida de 87 surgiu. Mas há um tempo atrás. Era insano tu falar que foi o Fox que deu as mordidas de 87. Hoje em dia, por causa, se não me engano, acho que por causa de The Week Before, é uma teoria que anda em pé recentemente. É uma teoria bem. Até onde eu saiba, né? Assim, ó, todas as fontes de informação, de história de FNAF que eu tô pegando, 90% vem do TGM, tá? Então, se alguém quiser. Se alguém. O TGM, pra quem não sabe, é o The Game Mysteries aí. Pesquisei no YouTube. Se alguém. TGM FNAF. Mas se alguém for me xingar aí pelas desinformações que eu estiver passando, não me xingue, é culpa do TGM. No entanto, o livro aponta dois grandes suspeitos. A O mordida. primeiro é Fred. Ele é o Hã? mais agressivo do bando e até outros robôs Não, calma aí, amigo. O mais agressivo? O mais agressivo é o Fred? Pô, tu não jogou o mesmo jogo que eu, né, amigo? Pô, o Bonnie é muito mais agressivo, a Tika é muito mais agressivo. criados por ele. Ele chega a destruir o mascote de Tika com uma mordida por estar no seu caminho. Ou seja, Fred tem uma mordida muito forte, o suficiente para arrancar um pedaço do cérebro. Em um dos finais do livro, quando Ralph está prestes a levar uma mordida de Fred, um de seus últimos pensamentos é como seria viver sem um lóbulo frontal. Isso é interessante porque foi exatamente o que aconteceu com a vítima de 87. Olha, por partes, eu acho que isso pode ser um bom argumento, como eu acho que isso pode não significar nada, né? Tipo, é que fica aquela dúvida. Porque, tipo, tá, faz sentido que caso ele não saiba quem tenha dado a mordida, ele pode simplesmente desconfiar de todo mundo. Então, ele falou isso mais porque ele tava prestes a ser mordido, e não por causa que é o Fred mordendo ele. Ahn, mas ao mesmo tempo fica aquela dúvida. Pô, o Scott não botou isso daí à toa, né? Não sei. É que esse pensamento de, o Scott não botou à toa, é uma faca de dois gumes, porque às vezes ele realmente não bota o negócio à toa e realmente, tipo, tem um significado por trás, tá ligado? Que é realmente uma evidência, e às vezes ele só bota porque sim, pra causar mais caos, porque ele gosta de jogar umas pista falsa no meio da história. Ou seja, pode ser uma dica de que ele foi o autor. E existe até uma regra específica sobre não tocar no Fred. O outro suspeito é o querido de muitos, Fox. Mas aí também tem uma regra sobre cagar no chão, não poder cagar no chão, né? Não, realmente. A Pontos comunidade sempre interessantes. suspeitou dele desde quando o primeiro jogo saiu, pois ele é a Mas única atração. cara, é que a teoria não, a mordida de 87 não foi no FNAF 2. Como assim? As regras são tudo no FNAF 1, tá ligado? Não tocar no Fred, pra onde se referia. Se tiver no FNAF 2, eu nem sei. Ao Toy Fred, tá ligado? E se não tiver aí. Se não tiver esse cartaz, essa regra aí no FNAF 2, já perde o argumento, tá ligado? Fora de serviço. Não sei. E além disso, ele tem uma mandíbula grande cheia de dentes Uhum. afiados que podem dar uma Sim, mordida desde o FNAF 1 ele era O uma grande protagonista suspeita. do livro questiona as características de Fox que não são apropriadas para crianças, por ser assustador demais, e logo em seguida vem o seguinte pensamento: pelo menos, ele nunca mordeu uma criança. Bom, eu vejo você me perguntando, se ele nunca mordeu uma criança, então por que isso faz dele um suspeito? Bem, Eu acho que eu sei que ele tá. Eu acho que eu sei o que ele vai dizer. É porque pode ter sido meio, tipo. Meio. Como é que pode dizer? Meio, tipo, irônico, tá ligado? Tipo, ele falou meio que em forma de sarcasmo. Tipo, pelo menos ele nunca mordeu uma criança, tá ligado? porque a vítima de 87 não foi uma criança. É Esse mesmo verdade! livro confirma uma teoria muito antiga sobre a vítima ser o protagonista de Five É Nights. verdade, né? Não foi uma criança. Caralho, isso daí era meio que um. É porque eu acho que eu tenho isso daí na cabeça de ser uma criança, por mais, tipo, se tu me perguntar e eu parar pra pensar, eu vou saber que é o Jeremy, né? Que morreu. Mas. Meio que eu tenho no subconsciente cravado que é uma criança, por algum motivo. É que eu acho que na época do FNAF 1, antes do FNAF 2, o pessoal meio que achava que era uma criança mesmo, né? Porque era meio lógico tu pensar que foi uma criança num lugar que é uma pizzaria infantil. Então o pessoal meio que achava que era uma criança lá no FNAF 1. Nights at Freddy's 2. Não vou me adiantar com o enredo do segundo jogo, mas o protagonista é um cara chamado Jeremy Fitzgerald, o vigia da Freddy's no ano de Uhum. 1987.
Ele foi transferido para o turno do dia para tomar conta de uma festa de aniversário e foi instruído para ficar perto dos animatrônicos para que nenhum deles machucasse alguém. A teoria diz que foi Realmente não justamente machucou ele nenhum que foi cliente, né? abatido. Machucou ele mesmo. Eu E machucou isso ele foi mesmo, né? confirmado no livro quando o protagonista digita a senha 1987 e logo em seguida escuta a mesma chamada em que Jeremy é designado para o local aonde aconteceria a mordida. Listen, just finish your shift. It's safer than trying to leave in the middle of the night. We have one more event scheduled for tomorrow, a birthday. You'll be on day shift. Wear your uniform. Stay close to the animatronics and make sure they don't hurt anyone, okay? For now, just make it through the night. When the place is... Oh, uma dúvida. Não sei se é uma dúvida, ou é uma teoria, ou é um headcanon. Mas não seria interessante se o Funny Guy mandou isso daí justamente, tipo, pediu pra ele ficar perto dos animatronics no turno do dia, justamente porque a Fazbear tenta se livrar das pessoas que sabem que os animatronics são amaldiçoados. Sei lá, acho que seria interessante, tá ligado? eventually opens again, I'll probably take the night shift myself. Okay, good night and good luck. Mas o que isso teria a ver com Fox? Bem, a gente sabe agora que a vítima foi um adulto, então um trecho destacar que pelo menos Fox nunca mordeu uma criança dá a entender que ele já mordeu um adulto, tanto que a frase está escrita em itálico, bem destacado, como se tivesse alguma insinuação nela. E por último, deixei os teasers de FNAF 4. Scott flertava com a ideia de mostrar o autor da mordida, e quando saiu o teaser do Fox, o número 87 estava escondido no cenário com a Mas assim. Calma aí, deixa eu ver o que ele vai falar. palavra pesadelo entre seus dentes e fora de serviço preenchendo a tela, possivelmente referenciando a ideia dele ter ficado fora de serviço por causa da mordida. Aqui, ó, mas agora tem dois pontos. Primeiro que a mordida foi em FNAF 2 e ele tá fora de ordem em FNAF 1. Então, tipo, meio que não faz muito sentido esse pensamento. Tipo, sei lá, eu acho que por parte eu acho que faz um pouco de sentido, só que eu não acho que chega a ser uma evidência, tá ligado? Ele tá fora de ordem. Mas esse bagulho aí do Nightmare Fox, dos teasers de FNAF 4, se não me engano, todos os animatronics que tinham esse teaser, que tinham o teaser dos Nightmares, tipo, tinham lá, tipo, escrito, fui eu que dei a mordida, tá ligado? Acho que todos os teasers tinham essas frases assim, tipo, insinuando que foram ele, o próprio animatronic que deu a mordida, né? Tinha do Fred, do Bonnie, da Chica, e tinha do Fox também, claro. Além da mordida de 87, o livro responde detalhes menores do jogo, como a própria jogatina. Por exemplo, você só usa uma câmera por vez porque os outros monitores estão queimados, e o orçamento para o conserto deles foi usado para instalar as duas portas automáticas que você usa para se defender, para evitar novos incidentes ali dentro. Na própria descrição do jogo é dito que a companhia está fazendo cortes de gastos, e por essa razão você tem energia limitada para usar seus recursos. O motivo disso é explicado no jornal que noticia a falência da companhia. A pizzaria Calma, está passando... deixa eu só uma coisa. O motivo disso é explicado no jornal que... Something's unright. Right name. Caralho, Freddy Bear? Cara, eu não sabia que, tipo, Freddy Bear era um apelido oficial. Tipo, eu não sei se vocês estão vendo meu mouse, mas aqui, ó, Freddy Bear. Tipo, não é Fred Bear, é Freddy Bear. Caralho, não sabia que esse apelido existia pro Freddy. que noticia a falência da companhia. A pizzaria está passando por um tempo difícil devido a um incidente de muitos anos atrás. Um incidente que não é imediatamente especificado. Chupa Thinking Freddy, desculpa. É porque o Thinking Freddy, eu não sei que dia que a gente conversou isso, mas faz tempo, tá? Faz tempo. Mas eu lembro que eu tava discutindo com ele sobre qual, eu não sei, eu acho que era eu tava conversando com mais uns teoristas também, tipo o Ainel. Na época que eu teorizava, hoje em dia eu não teorizo mais, mas e daí ele tinha falado que, se não me engano, a pizzaria do FNAF 1 era tipo uma das mais fodonas, porque ela tinha sido. Ela tipo tinha ganhado o prêmio da melhor pizza, alguma coisa assim, tá ligado? Eu lembro que era alguma coisa assim. E eu disse, cara, mano, olha essa pizzaria toda fodida, caindo aos pedaços, como é que ela é uma das mais renomadas de FNAF? Não faz sentido, né?
mas foi o suficiente para Eu tô manchar o brincando, nome tá? da pizzaria, Se e fosse ela tempo está já. prevista para fechar no final do ano. Ao que tudo indica, estamos nos últimos dias de funcionamento do estabelecimento, pois o seu cheque de pagamento está datado em 12 de novembro, mas o ano está censurado. A comunidade tentou descobrir o ano do jogo através de uma lógica que envolve salário mínimo. Seu personagem recebe apenas $120 por 5 noites trabalhadas. Aqui, ó, vamos falar sobre o elefante branco na sala. Todo mundo sabe que essa data aí é por causa do massacre da Chuck Cheese. Porra, todo mundo sabe, velho. Tipo, o Mashpad até tenta falar, ah, não, é por causa do salário. Aí, tipo, tá, o salário bate. Mas. Você acha que o Scott Cawthon realmente calculou o salário, tá ligado? É muito coincidência ter sido no mesmo ano do massacre da Chuck Cheese, tá ligado? O que é muito pouco que um estabelecimento pode pagar hoje em dia. Mas se você voltar para a década de 90, esse valor condiz com o salário mínimo da época. Dividindo sua semanal por horas trabalhadas, descobrimos que Mike recebe $4 por hora, proporcional à média do salário mínimo nos Estados Unidos entre os anos de 1992 a 1995. Ou seja, Five Nights at Freddy's 1 se passa na década de 90. É óbvio. Ou seja, o Michael era um CLT que ganhava um salário mínimo. Puta vida triste, né? Porra, o filho da puta ainda tinha que enfrentar uns animatronic demônio, velho. Ô, é triste, tá? Triste. Esse tipo de lógica dá espaço para questionar se o Scott realmente planejou esse tipo de coisa. Mas em Five Nights at Freddy's 2, Jeremy recebe $100,50 em um cheque datado de 1987. E esse valor realmente condiz com um ano na vida real. Ou seja, essa lógica está aprovada. Tá. Ele acabou de me refutar, né? Me refutou com gosto. Porque tá, realmente. Eu acho que o Scott deve ter pensado mesmo. Acho que. É que também. Eu acho que eu fui meio burro, né? De pensar que ele não tinha pensado nisso. Porque o Scott é meio que. Ele geralmente ele pensa em tudo, tá ligado? Não me entenda mal, não tô falando que ele é o Oda, velho. Mas ele geralmente ele pensa em tudo, só que com o tempo ele vai mudando a história, daí aquela coisa, com o tempo para de fazer tanto sentido. É por isso que a história de FNAF é uma bagunça, tá ligado? Porque ele vive mudando a história. Se ele seguisse em linha reta, provavelmente a história ia ser muito de boa, tá ligado? Porque a história, na época que os jogos lançam, a história do jogo em si não é tão. É muito de boa, tá ligado? De se entender. Só que o tempo vai passando, ele tem que mover as pecinhas para as coisas fazerem sentido, e ele vai alterando toda a história, e daí fica essa bagunça, né? Ok, chega de matemática e vamos à parte mais importante do Uhum. enredo. O incidente Tragedy tonight at a local pizzeria where 5 children who were attending a birthday event suddenly and Ah, tá. mysteriously Eu ia vanished. perguntar isso daí do filme de FNAF, mas não é não, né? A única fita que tem assim é o. Não é tipo de notícia, é tipo uma propaganda na Freddy's. Mas eu gosto dessa fita, tá? Só que. Podiam ter botado mais coisas assim, tá ligado? Essas fitas antigas. Let's head inside Ô, mas for bem more. feito, tá? Bem feito isso daí, tá? Muito bem feito. O tão falado em MCI, 26 cara. de junho de 1985. Caralho! Fantasiado Ô, de o cara tá pegando umas imagens, uns vídeos foda pro vídeo. Olha isso, cara. Uns vídeos foda pro vídeo é complicado, né? Olha isso, cara. atraiu 5 crianças para os fundos da Olha a pizzaria. musiquinha de fundo. A musiquinha Então, gamer. elas nunca mais foram vistas. O jornal diz que a polícia chegou a prender o suspeito no dia seguinte, mas os corpos não foram encontrados e elas foram dadas como mortas. A pizzaria sofreu uma decadência depois disso e foi ameaçada de fechar várias vezes. Uma delas Calma, deixa eu só uma coisa. sofreu uma Tenha sido acusados. Ah, tá. É. Tá, eu acho que desde o FNAF 1 o William não tinha sido preso, né? Tipo, ele. Não, ele foi preso e solto logo depois. Porque nos livros, se não me engano, é assim, né? Tipo, ele é preso e solto logo depois porque eles não têm corpos pra acusar ele. Inclusive, polícia mó burra, né? Eu acho, sinceramente, eu acho que se algum livro, eu não sei se eles deram esse indício, mas se algum livro desse um indício, talvez isso aconteça, tá? Eu não sei. Mas se não aconteça, seria muito da hora se um livro desse um indício que a Fazbear se livrava dos corpos. Porque aí vai fazer muito mais sentido, tá ligado? A Fazbear não quer que tipo, caralho, imagina uma notícia.
Uma coisa é uma notícia, ah, uma criança foi morta, uma criança desapareceu, né? Nem foi morta, desapareceu dentro do lugar em que que tu é, tipo, gerente, tá ligado? É melhor é muito melhor que seja uma notícia assim do que, ah, dentro de um dos mascotes principais foi encontrado um corpo de uma criança esquartejada. Porra, então, tipo, é meio absurdo, né, esconder os corpos, mas dá pra justificar, tá ligado? E eu acho que seria muito mais interessante sei lá, só não falar nada. E daí as pessoas meio que deduzem que os policiais são burros pra caralho e não acharam os corpos dentro de animatronics que estavam fedendo pra cacete. Uma decadência depois disso e foi ameaçado de fechar várias vezes. Uma delas foi pela vigilância sanitária devido ao odor pútrido vindo É aí, dos ó. mascotes. No jornal, eles são comparados a carcaças reanimadas, e é descrito que sangue e muco saíam das bordas das fantasias. Fica bem Ah, implícito que os inclusive, isso daí, inclusive, eu acho que. Eu acho que mesmo se até ali no final do filme, que eu acho muito improvável, mesmo se até ali no final do filme os corpos ainda estejam dentro das crianças, que eu acho improvável, tá? Eu acho que não é o caso. Eu acho que eles, tipo assim, eu acho que a Fazbear já deve ter se livrado dos corpos há muito tempo, tá ligado? Mas, mesmo se eles estiverem com os corpos aí dentro, eu acho muito improvável que isso realmente seja dos cadáveres. Eu acho que isso é meio sobrenatural mesmo, tá ligado? Porque sai muco e sangue. Porra, eu penso que os cadáveres já estavam, tipo, nossa, já tava em estado muito avançado de decomposição. O fedor, tudo bem, mas agora sangrar, tipo, não era pra ter sangrado já? Por que o sangue ainda tá saindo, tá ligado? Já não deveria ter saído todo o sangue? Por que tá saindo um muco, tá ligado? Eu acho que isso é totalmente sobrenatural, tá? animatrônicos foram usados como esconderijos dos corpos pelo Uhum, assassino das 5 crianças. Mas não só os corpos estão ali dentro, como também seus espíritos. exato. É muito fácil para o jogador enxergar os animatrônicos como monstros assassinos, mas eles são as vítimas. Eles não passam de crianças confusas e assustadas. São e não são, né? É aquela coisa. É que eu fico meio puto quando eu vejo o pessoal meio que passando pano, assim, falando, ah, eles são só crianças. Tipo, principalmente quando saiu o filme de FNAF e tinha aquela cena lá dos animatronics brincando, e Deus filho da puta vem falar, ai, eles estão fazendo um forte de travesseiro porque eles são crianças, meu. Eles sempre foram crianças. Porra, uma coisa é ser possuído por uma criança, outra coisa é ser uma criança. Tipo, eles não são cientes, eles não são conscientes, eles são meio que animais que agem por instintos. As crianças estão ali dentro? Estão. Mas elas estão meio que agindo por instinto, entende? Elas não estão conscientes. Ah, não, eu vou parar aqui porque essa criança aqui parece legal, vou fazer um forte de travesseiro. Ou tu acha que as crianças realmente iam esquartejar um humano e iam abrir um humano no meio? Que nem os animatrônicos fazem com os guardas? Não, as crianças não fariam isso, tá ligado? É porque os espíritos meio que agem por instinto, tá ligado? No filme, esse argumento é ressaltado. É, Scott usou uma artimanha no roteiro, incluindo a cena dos invasores na Freddy's, que, cheio de más intenções, vandalizam e desrespeitam o lar delas, e daí os animatrônicos atacam eles. O argumento é que as crianças estavam apenas se defendendo, pois elas são como animais encurralados no canto. exatamente. Mas A como própria Puppet fala, eles são como animais, mas eu tenho plena consciência. Ou seja, os animatrônicos não têm consciência. Não tem como eles brincarem com uma criança de construir um forte de papelão. Papelão não, forte de travesseiro. Então para de defender o filme de final. Eu tô falando pra ele, tô os que falando pra quem sapecam os defende. vigias que estão apenas fazendo o trabalho deles. Bem, em Olhos Prateados é dito que elas esquecem de quem são. Uhum. Elas não lembram do homem que as matou e consideram qualquer adulto como uma ameaça. Elas nunca atacam nenhuma criança durante o dia porque É, são como eles, ela. eles realmente agem por instinto, isso eu acho muito da hora, porque, tipo, sei lá, se um animal for sempre atacado por sei lá, uh, uh, sei lá, um gato, ele for sempre atacado por cachorros brancos e, sei lá, cachorros castanhos, cachorros pretos forem super amigáveis com ele vai ver um cachorro preto, um cachorro castanho e vai ficar de boa. Agora vai ver um cachorro branco, ele vai sair correndo, porque ele não sabe distinguir, tipo,
o porquê os animais estão atacando ele. Eles simplesmente distinguem, tipo, ah, os adultos, um adulto me atacou. Adultos igual a ruim. Eles realmente agem como, por instinto mesmo, como animais, tá ligado? Mas você é como um invasor da noite, que quer Uhum. tomar o que é mais importante para elas de novo. Para elas, você é o intruso. Por essa razão, esses animatrônicos tentam te colocar dentro de uma fantasia, pois foi exatamente o que o assassino fez com elas. Eles te causam alucinações com a mensagem de It's me, que significa sou eu. São almas tentando segurar suas próprias identidades. São elas comunicando que ainda estão conscientes. Uhum. São elas, as crianças desaparecidas de muitos anos atrás. Sim, são elas, tipo, querendo. Nós somos as crianças que você matou, tá ligado? São elas, tipo, querendo te jogar isso daí na cara. O final de FNAF 6 mostra os túmulos das vítimas dos sequestros com seus respectivos nomes: Gabriel, Fritz, Suzy e Jeremy. E o quinto, no entanto, está censurado. Foi Por uma confirmado que grama. Suzy e Jeremy possuíram, respectivamente, Chica e Bonnie. Gabriel e Fritz são fortemente associados a Fred e Foxy. Já a quinta criança sem nome não poderia ser ninguém mais, ou ninguém menos, que o antagonista mais misterioso dos cinco, o Golden Fred. Sua identidade esteve escondida em um enigma. Cara, isso daqui me deixa muito confuso até hoje. Por que o Golden Fred, tipo assim. Por que que. Cara, calma. Por que que o Golden Fred é um menino loiro no filme de FNAF? E por que que nas novels ele é o Michael e a Cassidy, que teoricamente era pra ser ah, a Cassidy ou o Cassidy, porque tem gente que fala que é menino, tem gente que fala que é menina, ah, que era pra ser o Golden Fred, é o Bonnie nos livros, então tipo, por que que o Scott simplesmente fica confundindo toda hora e ainda tem um Kelsey das Fazbear Friends e tem o Andrew. Entende? Então é muito confuso, cara. Porra, era só pra ser a quinta criança, cara. A quinta criança do. Não era difícil. Uma época todo mundo tinha. Todo mundo concordava que era Cassidy, tá ligado? Hoje em dia, nossa, uma convulsão danada, velho. Ainda tem gente que fala que tem duas almas. Tem gente que fala que é o. Que é o Crying Child, tá ligado? Porra, meu Deus, cara. Do livro Survival Logbook. Mas não vou cobrir o livro porque seria necessário um vídeo exclusivo dele. É, No sim. entanto, vou me adiantar com o resultado. Esse é possuído pelo espírito de uma garotinha chamada Cassidy. Ah, tá uma Essa garotinha. criança é a mais traumatizada das cinco e é capaz de fazer qualquer coisa para obter sua vingança. Tanto o filme quanto a Ultimate Custom Night mostra que Golden Fred é capaz de abdicar do descanso de sua própria alma para se agarrar à oportunidade de fazer seu assassino sofrer e se deleitar sobre sua dor. Mas por que Uhum. Golden Fred é o mais especial deles? Afinal de contas, ele pode se teleportar e quebrar todas as leis da física. E essa exclusividade fez ele se tornar, sem exagero, o maior mistério da série até hoje. Cara, eu acho que. Assim, ó, na minha visão. Eu acho que nem o Scott sabe. Assim, ó, eu gosto bastante da teoria de que, sei lá, o. É mais um headcanon, tá? Porque não tem indícios pra isso. Mas que a Cassidy morreu pelas Springlocks e por isso, por ela não possuir um endoesqueleto ou algo assim, e por ela ter tido a morte com mais agonia, ela conseguiu acumular mais poder. Mas, sinceramente, porque, sei lá, o sobrenatural de FNAF, eu não acho que o Scott tenha. Nossa, eu vou fazer uma puta explicação pra isso. Eu acho que é mais por isso, porque ela sofreu mais, talvez. Porque ela tem mais desejo de vingança. Bem, eu acredito que a razão disso é, na verdade, bem simples, e tem a ver como a possessão funciona em FNAF. Acho Em que vai vários falar da pontos da agonia, né? série é explícito que quando uma alma possui algo que tem um mínimo de inteligência artificial, como um robô, ela não assume 100% do controle porque Ah, fica é verdade, submetida a né? IA Também do tem jogo. isso, né? É como eu falei também, dela não possui um endoesqueleto, né? Ela meio que não possui nada, assim, tipo. Ela é um fantasma, basicamente. O Golden Fred é um fantasma, ele não é uma forma física. É meio confuso, porque ao mesmo tempo que ele é o traje do Fredbear, ele não é o traje do Fredbear, porque o traje do Fredbear é meio que eu não sei, cara, é muito confuso, mas enfim. É mais por esse lance dela não ter um endoesqueleto, dela não ter um. Justamente como ele tá falando, não ter uma programação, tá ligado? Pra respeitar.
assim como os 4 principais se Uhum. comportam. Eles são possuídos, mas não podem sair da pizzaria ou fazer qualquer coisa que não esteja na programação dos robôs. Eles são mais Exatamente. restritos, mas isso não se aplica ao Golden É, Fred. também de dia, né? Que tipo, eles não conseguem se mexer. Inclusive, eu acho interessante esse lance deles meio que lutarem contra a programação. Por causa que, tipo, se não me engano, no FNAF 2, os toys eles meio que encaram adultos. Tipo, ah, quando. Tipo, em momentos aleatórios começam a encarar adultos, assim, fixamente, porque provavelmente eles não. Provavelmente a programação deles não tá, tipo, mexendo nos olhos, mas tá mexendo só no corpo deles, tá ligado? É interessante. Pois ele é um mascote desativado e não tem inteligência Uhum. artificial operando nele. É, E por e, essa razão, e de Cassidy não qualquer tem as forma mesmas ele é um traje, né? Então ele não tem muito que uma programação. funções com seu Se bem que ele é um traje de Springlock, e Springlock tem muito esqueleto. Sim, Springlock tem muito esqueleto. Na real, a Springlock é um esqueleto. Eu provavelmente não vou falar sobre isso porque eu vou me estender muito nesse assunto, mas isso eu acho engraçado como o pessoal até hoje, meio que muita gente não sabe que a Springlock é um endoesqueleto. seu receptáculo. Por isso, o Golden Fred é o que mais aparenta estar assombrado. Ele pode sumir e reaparecer como qualquer objeto possuído. E isso não é só exclusivo dele. Uhum. Antagonista dos jogos posteriores tem a mesma habilidade, como o Puppet, pois o sobrenatural torna isso possível. Cara, aí eu já não sei. Eu não sei se a Puppet, ela. É óbvio que ela tem propriedades especiais, mas eu não sei se é as mesmas do Golden Fred. É que eu acho que o Golden Fred é muito mais uma questão de espaço. A Puppet é muito mais espiritual, tá ligado? O Golden Fred também, só que eu acho que a Puppet eu acho que ela não consegue se transportar, por exemplo. Não sei, não sei. Mas o Golden Fred, um bagulho que eu achei da hora que ele falou é que, tipo, o Golden Fred, ele meio que. Ele. Como é que é? Como é que ele disse aqui? Antagonista Deixa eu ver aqui. com qualquer objeto possuído. E isso não é prado. Ele pode sumir e reaparecer como Ele qualquer pode sumir e reaparecer. Por isso que eu acho que o Golden Fred, por exemplo, por que que o Golden Fred ele não tá em FNAF 6? Porque ele é um fantasma. O Golden Fred ele é um fantasma, ele não precisa estar em FNAF 6. Ele não precisa. Como que o Golden Fred vai pro inferno ali, leva o William pro inferno, sendo que ele não morreu? Ele ainda existe, o Golden Fred. Porque o Golden Fred já é um fantasma, entende? E por que, que o Golden Fred não tá no FNAF 1? Ele não tá. Não tá em nenhum lugar ali, tipo, na. Tem gente que fala que ele tá na cozinha, mas, tipo. Vamos pegar no FNAF 2, por exemplo. Que tu consegue ver todas as câmeras, todos os lugares. Não tem nenhum lugar que tá o Golden Fred. Por quê? Porque eu acho que justamente ele não tá em nenhum lugar. Ele tá, tipo, só habitando como um fantasma, tá ligado? Ele assume a forma física quando ele quer. Não é que ele tem uma forma física, é que ele pode ter. Tá, deixa eu voltar aqui. torna isso possível. Tá, o William Afton, né? O brabo. Agora resta desmascarar o verdadeiro monstro de Five Nights at Freddy's, aquele que causou o sofrimento de muitos pais. Um monstro, tá? Pra ressaltar, o William Afton é um monstro irredimível. Ele é naturalmente uma pessoa ruim. Não fica com essa teoria de Iron Master aí que ele mata pra salvar o filho dele. Não, o William Afton ele não se importa com o filho dele. Literalmente no The Fourth Closet, mano, ele batia na Elizabeth, tá ligado? Tipo, de graça, assim. Porque a Elizabeth, tipo, ficava mostrando o desenho pra ele, tipo, ai pai, olha o que eu desenhei. Enquanto o William tava trabalhando, ele ia lá e metia um tapa na cara da menina. Tipo, ele era um arrombado. O próprio Michael provavelmente deve odiar ele porque ele devia ser um arrombado com ele, tá ligado? Tanto que o Michael ele nem hesita em, tipo, meu pai é um assassino, tá ligado? Ele nem pensa sobre isso. Beleza, meu pai é um assassino. Ele só aceita, tá ligado? Por quê? Porque provavelmente o pai dele devia ser um arrombado com ele. Um monstro que se escondeu em uma fantasia e usou a mesma para ludibriar as crianças. Vale ressaltar também os experimentos que ele fazia com os filhos dele, né? Ahn, ele deixar o Garrett e o Michael no lugar de trabalho dele ali soltos e foda-se, ele nunca ter brigado com o Michael porque ele tava fazendo bullying com o irmão dele, tá ligado? Um monstro que nem sequer aparece no jogo, mas é o causador de tudo Uhum. isso. Ele tem um nome e se chama William Afton.
um dos fundadores da Fazbear Entertainment e o homem que usou a própria pizzaria como palco de seus crimes. Uhum. Sua motivação nunca foi explícita e a verdade é que não existe nenhuma. Ele é um personagem que só é mau, pois ele mata por puro sadismo e prazer. Aí eu já tenho que discordar, porque a gente tem base sim pra falar que ele tem alguma certa motivação, que é os livros. Porque na trilogia ele é um personagem bem consistente. Eu não acho que ele seja o mesmo personagem, tipo, é literalmente igual aos livros. Eu não acho que seja, até porque a personalidade dele é muito diferente da dos jogos. Ali ele é meio. Nos livros ele é meio tipo Coringa, ele tem dupla personalidade, ele é meio maníaco, tá ligado? Nos jogos ele é um cara muito mais centrado, ele é um cara muito mais sério, tá ligado? Nas linhas de diálogo dá pra perceber isso, tá ligado? Ahn, mas eu digo isso porque eu acho que ainda assim a motivação deve ser um pouquinho parecida, tá ligado? Porque o que dá. Eu não sei se tudo isso tá nos livros, mas se não me engano, dá meio que pra entender através da trilogia que, tipo, ah, ele matou as crianças por causa de experimentos. Tanto que ele faz bastante experimentos durante a trilogia. Porque eu acho que justamente. Eu acho que a motivação inicial dele pra matar Charlie, provavelmente foi por inveja ou alguma coisa assim. Aí sim foi, tipo, mais por sadismo, tá ligado? Tipo, essa aqui é minha pizzaria e tem um cara que eu não gosto. Vou matar a filha dele pra afetar ele. Tá ligado? Tipo, tá, foda-se, tá ligado? Eu sou o dono dessa pizzaria, ninguém vai desconfiar de mim. E daí ele foi lá e matou a filha do Henry, né? Só que eu acho que depois que ele percebeu o lance da possessão espiritual, acho que foi. Aí sim, eu acho que foi por experimento. Acho que dá meio que pra entender isso, né? Que ele meio que estuda o sobrenatural. A única passagem de Olhos Prateados explica todo o personagem. Abre aspas. Diante dele está alguém que passou a maior O Gold, tá? Melhor livro de FNAF. parte de sua vida lutando como um rato encurralado, que assumiu o manto de sadismo como uma parte integrante de si mesmo. Ele atacaria e se deleitaria com a dor deles, sentindo que o mundo lhe devia seus prazeres cruéis. Fecha aspas. De acordo com o livro, em algum ponto Afton E por mais que você tenha falado tudo isso, sim, o Efton é sádico. Isso, isso de qualquer forma, tipo, independente dos experimentos e tudo mais, ele é sádico, tá ligado? Ele é naturalmente uma pessoa horrível, tá ligado? Por isso que eu não gosto dessas teorias que tentam humanizar ele, tá ligado? foi preso e interrogado, mas não tinham provas o suficiente para condená-lo. Mesmo com todo o departamento Exatamente o que ele vai de falar. polícia sabendo que ele foi o responsável pelos crimes, ele foi solto pela ausência dos corpos. Eu acho isso muito foda, porque, tipo, tu percebe que ele. Ele provavelmente devia agir que nem um monstro mesmo, tá ligado? Porque, mano, eles falam no livro que, tipo, todo mundo sabia que era o William. Todo mundo sabia, só que eles não tinham prova pra prender. Porque provavelmente ele devia agir como um. No departamento de polícia especificamente, tá? Porque se eu não me engano, em outras partes do livro, principalmente antes dos assassinatos, ele era descrito como um cara amigável, um cara fofinho, tá ligado? Um tiozão de churrasco, cara simpático, boa pinta, tá ligado? Pelo menos até um dia me lembre, tá? Me falem aí se eu estiver errado. O caso permaneceu arquivado e foi ali que a justiça falhou. Enquanto as crianças estão presas na pizzaria, procurando em vão seu assassino, o verdadeiro monstro está por aí, solto em algum lugar, só esperando a oportunidade. E não só isso, porque isso tem no filme, tem no livro. Inclusive, o filme copiou isso do livro e fez muito pior, tá? Pra quem não sabe, mano, The Silver Eyes inspirou muita coisa do livro, só que eles pegaram tudo que tinha no livro e fizeram ruim. Eles basicamente juntaram o FNAF 1 com The Silver Eyes. É basicamente isso que eles fizeram no filme e fizeram da pior forma possível. Tá, desculpa, eu vou tentar parar de xingar o filme de FNAF. Mas tanto no livro quanto no filme, tem esse lance dele. Dos animatronics verem ele como um membro deles, tá ligado? Tipo, ele é um de nós, tá ligado? Quando ele tá com traje de Spring Bonnie. Então não só ah, eles procuram um assassino que não é, tipo, as pessoas que ele acham que são o assassino deles, não é o assassino de verdade, assim como o assassino tá entre eles, tá ligado? E manipula Criar eles. novas vítimas. Isso eu acho muito foda, cara.
O William é um baita personagem, tá? Queria deixar isso aí falado. Ah, eu gosto muito do personagem do William. Eu acho que junto com o Henry e com a Charlie. A Charlie dos livros, respectivamente. Caralho, embolei aqui que eu tô com vontade de mijar, tá? Esse vídeo aí deve ter ficado meio longo. Mas enfim, galera, espero que vocês tenham gostado aí do React. Tentei falar um pouco pra. Provavelmente eu me alonguei muito em muitos assuntos, foi mal aí. Mas é que eu não quero simplesmente fazer um React parado sem falar nada. Ainda mais porque eu não estou com câmera, então se torna ainda pior eu não falar muita coisa porque eu nem vou estar mostrando minha reação, né? Mas enfim, espero que vocês tenham gostado aí. Valeu!